O Livro dos Médiuns, obra de Allan Kardec, parte 2. Vem, pois, em auxílio da religião, demonstrando a possibilidade de muitos que, por perderem o caráter de miraculosos, não deixam, contudo, de ser extraordinários, e Deus não fica sendo menor nem menos poderoso por não haver derrogado suas leis. De quantas graçolas não foi objeto o fato de São Cupertino se erguer nos ares? Ora, a suspensão aérea dos corpos graves é um fenômeno que a lei espírita explica. Fomos dele pessoalmente testemunhas, ocular. E o Sr. Home, assim como outras pessoas de nosso conhecimento, repetiram muitas vezes o fenômeno produzido por São Cupertino. Logo, este fenômeno pertence à ordem das coisas naturais. Entre os deste gênero, devem figurar na primeira linha as aparições, porque são as mais frequentes. A de Salete, sobre a qual divergem as opiniões no seio do próprio clero, nada tem para nós de insólita. Certamente não podemos afirmar que o fato se deu, porque não temos disso provas. Mas consideramo-lo possível, atendendo a que conhecemos milhares de outros análogos recentemente ocorridos. Damos-lhes crédito não só porque lhes verificamos a realidade, como, sobretudo, porque sabemos perfeitamente de que maneira eles se produzem. Quem se reportar a teoria que adiante expomos das aparições reconhecerá que este fenômeno se mostra tão simples e plausível como um sem número de fenômenos físicos que só parecem prodígios por falta de uma chave que permita explicá-los. Quanto à personagem que se apresentou na Salete, é outra questão. Sua identidade não nos foi absolutamente demonstrada. Apenas reconhecemos que pode ter havido uma aparição. Quanto ao mais, escapa à nossa competência. A esse respeito, cada um está no direito de manter suas convicções, nada tendo o Espiritismo que ver com isso. Dizemos tão somente que os fatos que o Espiritismo produz nos revelam leis e nos dão a explicação de um mundo de coisas que pareciam sobrenaturais. Desde que alguns dos que passavam por miraculosos encontram, assim, explicação lógica, motivo este bastante é para que ninguém se apresse a negar o que não compreende. Algumas pessoas contestam os fenômenos espíritas, precisamente porque tais fenômenos lhes parecem estar fora da lei comum e porque não logram achar-lhes qualquer explicação. Dá-lhes uma base racional e a dúvida desaparecerá. A explicação neste século, em que ninguém se contenta com palavras, constitui, pois, poderoso motivo de convicção. Daí o vermos todos os dias pessoas que nenhum fato testemunharam, que não observaram uma mesa agitar-se ou um médium escrever, se tornarem tão convencidas quanto nós, unicamente porque leram e compreenderam. Se houvéssemos de somente acreditar no que vemos com os nossos olhos, a bem pouco se reduziriam as nossas convicções. Muito natural e louvável é, em todos os aspectos, o desejo, que nunca será demais animar, de fazer prosélitos. Visando facilitar-lhes essa tarefa, aqui nos propomos examinar o caminho que nos parece mais seguro para se atingir esse objetivo, a fim de lhes pouparmos inúteis esforços. Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo, deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. O Espiritismo também, já o dissemos, entende com todas as questões que interessam a humanidade.
tem imenso campo e o que principalmente convém é encará-lo pelas suas consequências. Formar-lhe, sem dúvida, a base, a crença nos espíritos. Mas essa crença não basta para fazer de alguém um espiritista esclarecido, como a crença em Deus não é suficiente para fazer de quem quer que seja um teólogo. Vejamos então de que maneira será melhor se ministre o ensino da doutrina espírita para levar com mais segurança a convicção. Não se espantem os adeptos com esta palavra, ensino. Não constitui ensino unicamente o que é dado no púlpito ou na tribuna. Há também o da simples conversação. Ensina todo aquele que procura persuadir a outro, seja pelo processo das explicações, seja pelo das experiências. O que desejamos é que seu esforço produza frutos, e por isto que julgamos de nosso dever dar alguns conselhos, de que poderão igualmente aproveitar os que queiram instruir-se por si mesmos. Uns e outros, seguindo-os, acharão meio de chegar com mais segurança e presteza ao fim visado. É crença geral que, para convencer, basta apresentar os fatos. Esse, com efeito, parece o caminho mais lógico. Entretanto, mostra a experiência que nem sempre é o melhor, pois que a cada passo se encontram pessoas que os mais patentes fatos absolutamente não convenceram. A que se deve atribuir isso? É o que vamos tentar demonstrar. No Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva. Não constitui o ponto de partida. Este, precisamente, o erro em que caem muitos adeptos e que, a miúde, os leva a insucessos com certas pessoas. Não sendo os espíritos senão as almas dos homens, o verdadeiro ponto de partida é a existência da alma. Ora, como pode um materialista admitir que, fora do mundo material, vivam seres, estando crente de que, em si próprio, tudo é matéria? Como pode crer que, exteriormente, a sua pessoa há espíritos, quando não acredita ter um dentro de si? Será inútil, portanto, acumular-lhe diante dos olhos as provas mais palpáveis. Ele as contestará todas, porque não admite o princípio. Todo ensino metódico tem que partir do conhecido para o desconhecido. Ora, para o materialista, o conhecido é a matéria. Portanto, parti, pois, da matéria e tratai, antes de tudo, fazendo que ele a observe, de convencê-lo de que há nele alguma coisa que escapa às leis da matéria. Numa palavra, primeiro que o torneis espírita. Cuidai de torná-lo espiritualista antes disso. Mas, para tal, muito outra é a ordem de fatos a que há de recorrer. Muito especial o ensino cabível e que, por isso mesmo, precisa ser dado por outros processos. Falar-lhe dos espíritos, antes que esteja convencido de ter ele próprio um espírito, é começar por onde se deve acabar. Porquanto não lhe será possível aceitar a conclusão, sem que admita as premissas. Antes, pois, de tentarmos convencer um incrédulo, mesmo por meio dos fatos, cumpre nos certifiquemos de sua opinião relativamente à alma, isto é, cumpre verifiquemos se ele crê na existência da alma, na sua sobrevivência ao corpo, na sua individualidade após a morte. Se a resposta for não, se for negativa, falar-lhe dos espíritos seria perda de tempo. Eis a regra. Não dizemos que não compete exceções. Neste caso, porém, haverá provavelmente outra causa que o torna menos refratário. Entre os materialistas, importa distinguir duas classes. Colocamos na primeira os que o são por sistema. Nesses não há a dúvida, há a negação absoluta, raciocinada a seu modo. O homem, para eles, é simples máquina, que funciona enquanto está montada, que se desarranja e de que, após a morte, só resta a carcaça.
Felizmente, são em número restrito e não formam escola abertamente confessada. Não precisamos insistir nos deploráveis efeitos que para a ordem social resultariam da vulgarização de semelhante doutrina. Já nos entendemos bastante sobre esse assunto em O Livro dos Espíritos. Quando dissemos que a dúvida cessa nos incrédulos diante de uma explicação racional, excetuamos os materialistas extremados, os que negam a existência de qualquer força e de qualquer princípio inteligente fora da matéria. A maioria deles se obstina por orgulho na opinião que professam, entendendo que o amor próprio lhes impõe persistir nela. E persistem, não obstante todas as provas em contrário, porque não querem ficar debaixo. Com tal pessoa, não há o que fazer. Ninguém mesmo se deve deixar iludir pelo falso tom de sinceridade dos que dizem: fazei que eu veja e acreditarei. Outros são mais francos e diretos e dizem sem rebuço: ainda que eu visse, eu não acreditaria. A segunda classe de materialistas, muito mais numerosa do que a primeira, porque o verdadeiro materialismo é um sentimento antinatural, compreende os que o são por indiferença, por falta de coisa melhor, pode-se dizer. Não o são deliberadamente e o que mais desejam é crer, porquanto a incerteza lhes é um tormento, há neles uma vaga aspiração pelo futuro. Mas esse futuro lhes foi apresentado com cores tais que a razão deles se recusa a aceitá-lo. Daí a dúvida, e como consequência da dúvida, a incredulidade. Esta, portanto, não constitui neles um sistema. Assim sendo, se lhes apresentardes alguma coisa racional, aceitam-na pressurosos. Esses, pois, nos podem compreender, visto estarem mais perto de nós do que, por certo, eles próprios o julgam. Aos primeiros não faleis de revelação, nem de anjos, nem do paraíso, nem de espíritos. Não vos compreenderiam. Colocai-vos, porém, no terreno em que eles se encontram, e provai-lhes, primeiramente, que as leis da fisiologia são impotentes para tudo explicar. O resto virá depois. De outra maneira, se passam as coisas quando a incredulidade não é preconcebida, porque então a crença não é de toda nula. Há um germe latente, abafado pelas ervas más, e que uma centelha pode reavivar. É o cego a quem se restitui a vista e que se alegra por tornar a ver a luz. É o náufrago a quem se lança uma tábua de salvação. Ao lado dos materialistas propriamente ditos, há uma terceira classe de incrédulos que, embora espiritualistas, pelo menos de nome, são tão refratários quanto aqueles. Referimos-nos aos incrédulos de má vontade. A esses muito aborreceria o terem que crer, porque isso lhes perturbaria a quietude nos gozos materiais. Temem deparar com a condenação de suas ambições e do seu egoísmo e das vaidades humanas com que se deliciam e se iludem. Fecham os olhos para não ver e tapam os ouvidos para não ouvir. A estes temos que lamentá-los. É tudo o que se pode fazer. Apenas por não deixar de mencioná-la, falaremos de uma quarta categoria, a que chamaremos incrédulos por interesse ou de má fé. Os que a compõem sabem muito bem o que devem pensar do Espiritismo, mas, ostensivamente, eles o condenam por motivos de interesse pessoal. Não há o que dizer deles, como não há com o que eles fazer, deixá-los. O puro materialismo tem para o seu engano a escusa da boa-fé. Possível será desenganá-lo, provando-se-lhe o erro em que labora. No outro, há uma determinação assentada, contra a qual todos os argumentos irão chocar-se em vão.
O tempo se encarregará dele abrir os olhos e dele mostrar, quiçá à custa própria, onde estavam seus verdadeiros interesses, porquanto, não podendo impedir que a verdade se expanda, ele será arrastado pela torrente, bem como os interesses que julgava salvaguardar. Além dessas diversas categorias de opositores, muitos há de uma infinidade de matizes, entre os quais se podem incluir os incrédulos por pusilanimidade, que terão coragem quando virem que os outros não se queimam, os incrédulos por escrúpulos religiosos, aos quais um estudo esclarecido ensinará que o Espiritismo repousa sobre as bases fundamentais da religião e respeita todas as crenças, que um de seus efeitos é incutir sentimentos religiosos nos que os não possuem, fortalecê-los nos que os tenham vacilantes. Depois vêm os incrédulos por orgulho, por espírito de contradição, por negligência, por leviandade, etc. Não podemos omitir uma categoria a que chamaremos incrédulos por decepção. Abrange os que passaram de uma confiança exagerada à incredulidade total, porque sofreram desenganos. Então, desanimados, tudo abandonaram, tudo rejeitaram. Estão no caso de um que negasse a boa-fé por haver sido ludibriado. Ainda aí, o que há é o resultado de incompleto estudo do Espiritismo e de falta de experiência. Aquele a quem os espíritos mistificam, geralmente é mistificado por perguntar o que eles não devem ou não podem dizer, ou porque não se acha bastante instruído sobre o assunto para distinguir da impostura verdade. Deixa eu pontuar algumas coisas aqui. Se tiver alguém ouvindo, quase com certeza é alguém que não tem familiaridade com os assuntos do Espiritismo, com os princípios espíritas, com o que o Espiritismo nos ensina. Bom, Kardec está falando aqui as pessoas que são enganadas por espíritos levianos, mentirosos. Sim, alguém pode falar, mas isso existe? Existe. A pessoa que usa a mediunidade de forma irresponsável, que usa a mediunidade como passatempo, como brincadeira, para ficar perguntando bobagens para os espíritos. Obviamente, com uma pessoa que não é séria, ela vai atrair para o lado dela espíritos da mesma forma que não são sérios. Da mesma forma que uma pessoa séria, ela vai ter amizades sérias, uma pessoa honesta, amizades honestas, uma pessoa que leva a mediunidade para esse lado da brincadeira, do passatempo, ela vai atrair para o lado dela espíritos desse teor aí, espíritos brincalhões, espíritos levianos, pseudo-sábios, e por aí vai. Então a pessoa tem que ser séria para ela atrair para o lado dela espíritos, seres sérios, seres corretos e sérios que estão no plano espiritual, cientistas que estão do lado de lá, por aí vai. Muitos, ao demais, só veem no Espiritismo um novo meio de adivinhação e imaginam que os espíritos existem para predizer a sorte de cada um. Ora, os espíritos levianos e zombeteiros não perdem a ocasião de se divertirem à custa dos que pensam desse modo. É assim que anunciarão maridos às moças, ao ambicioso honras, heranças, tesouros ocultos, etc. Daí, muitas vezes, desagradáveis decepções, das quais, entretanto, o homem sério e prudente sempre sabe preservar-se. Uma classe muito numerosa e mais numerosa mesmo de todas, mas que não poderia ser incluída entre a dos opositores, é a dos incertos. São, em geral, espiritualistas por princípio. Na maioria deles, há uma vaga intuição das ideias espíritas, uma aspiração de qualquer coisa que não podem definir. Não lhes falta aos pensamentos, senão serem coordenados e formulados. O Espiritismo lhes é como que um traço de luz, a claridade que dissipa o nevoeiro. Por isso mesmo o acolhem pressurosos, porque ele os livra das angústias da incerteza. Se daí projetarmos o olhar sobre as diversas categorias de crentes, depararemos primeiro com os que são espíritas sem o saberem. Propriamente falando, estes constituem, sem o saberem,
uma grande variedade, ou um matiz da classe precedente, sem jamais terem ouvido tratar da doutrina espírita, possui o sentimento inato dos grandes princípios que dela decorrem, e esse sentimento se reflete em algumas passagens de seus escritos e de seus discursos, a ponto de suporem os que os ouvem que eles são completamente iniciados. Numerosos exemplos de tal fato se encontram nos escritores profanos e sagrados, nos poetas, oradores, moralistas e filósofos antigos e modernos. Entre os que se convenceram por um estudo direto e sério, pode-se destacar-se os que creem pura e simplesmente nas manifestações. Para eles, o Espiritismo é apenas uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. Chama-lhes espíritas experimentadores. Os que no Espiritismo veem mais do que fatos, compreenderam-lhe a parte filosófica, admiram a moral daí decorrente, mas não a praticam. Insignificante ou nula é a influência que lhes exerce nos caracteres. Em nada alteram seus hábitos e não se privariam de um só gozo que fosse. O avarento continua a sê-lo, o orgulhoso se conserva cheio de si, o invejoso e o cioso sempre hostis. Consideram a caridade cristã apenas uma bela máxima. São os espíritas imperfeitos. Os que não se contentam com admirar a moral espírita, que a praticam e lhe aceitam todas as consequências. Convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, única que os pode elevar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e coibir seus maus pendores. As relações com eles sempre oferecem segurança, porque a convicção que nutre o preserva de pensarem, o preservam até de pensarem de praticar o mal. A caridade é em tudo a regra de proceder a que obedecem. São os verdadeiros espíritos, ou melhor, os espíritas cristãos. Há, finalmente, os espíritas exaltados. A espécie humana seria perfeita se sempre tomasse o lado bom das coisas. Em tudo há o exagero, e isso é muito prejudicial. Em espiritismo, infunde confiança demasiado cega e frequentemente pueril no tocante ao mundo invisível e leva a aceitar-se com extrema facilidade, sem verificação, aquilo cujo absurdo ou impossibilidade a reflexão e o exame demonstrariam. O entusiasmo, porém, não reflete, deslumbra. Esta espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. São os menos aptos para convencer a quem quer que seja, porque todos, com razão, desconfiam dos julgamentos deles. Graças à sua boa fé, são iludidos, assim, por espíritos mistificadores como por homens que procuram explorar-lhes a credulidade. Meio mal apenas haveria se só eles tivessem que sofrer as consequências do seu proceder. O pior é que, sem o quererem, dão armas aos incrédulos que antes buscam ocasião de zombar do que se convencerem e que não deixam de imputar a todos os ridículos de alguns. Sem dúvida que isto não é justo nem racional, mas, como se sabe, os adversários do espiritismo só consideram de bom quilate a razão de que desfrutam, e conhecer a fundo aquilo sobre o que estão discorrendo é o que menos lhes preocupa. Os meios de convencer variam extremamente, conforme os indivíduos. O que persuade a uns nada produz em outros. Este se convenceu observando algumas manifestações materiais, aquele por efeito de comunicações inteligentes, e o maior número pelo raciocínio. Podemos até dizer que para a maioria dos que se não preparam pelo raciocínio, os fenômenos materiais quase nenhum peso têm.
Quanto mais extraordinários são esses fenômenos, quanto mais se afastam das leis conhecidas, maior oposição encontram, e isto por uma razão muito simples, é que todos somos levados naturalmente a duvidar de uma coisa que não tem para nós algo de racional. Cada um a considerará do seu ponto de vista e a explicará a seu modo. O materialista a atribuirá a uma causa puramente física ou a um embuste. O ignorante e o supersticioso a uma causa diabólica ou sobrenatural, ao passo que uma explicação prévia produz o efeito de destruir as ideias preconcebidas e de mostrar, se não a realidade, pelo menos a possibilidade da coisa, que assim é compreendida antes de ser vista. Ora, desde que se reconhece a possibilidade de um fato, 3/4 da convicção estão conseguidos. Convirá se procure convencer a um incrédulo obstinado. Já dissemos que isso depende das causas e da natureza da sua incredulidade. Muitas vezes a insistência em querer persuadi-lo leva a crer em sua importância pessoal, o que, a seu ver, constitui razão para ainda mais se obstinar. Com relação ao que se não convenceu pelo raciocínio, nem pelos fatos, a conclusão a tirar-se é que ainda lhe cumpre sofrer a prova da incredulidade. Deve-se deixar à providência o encargo de lhe preparar circunstâncias mais favoráveis. Não faltam os que anseiam pelo recebimento da luz, para que se esteja a perder tempo com os que a repelem. Dirigimos-nos, portanto, aos que de boa vontade, cujo número é muito grande, e o exemplo de suas conversões, multiplicando-se mais do que simples palavras, vencerá as resistências. O verdadeiro espírito jamais deixará de fazer o bem, lenir corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais. Essa é a sua missão. É nisso também que encontrará satisfação real. O Espiritismo anda no ar, difunde-se pela força mesmo das coisas, porque torna felizes os que o professam. Quando o ouvirem repercutir em torno de si mesmos, entre seus próprios amigos, os que o combatem por sistema compreenderão o insulamento em que se acham e serão forçados a calar-se ou a render-se. Para, no ensino do Espiritismo, proceder-se como se procederia com relação ao das ciências ordinárias. Preciso fora passar revista a toda a série dos fenômenos que possam reproduzir, começando pelos mais simples, para sucessivamente chegar aos mais complexos. Ora, isso não é possível porque possível não é fazer-se um curso de espiritismo experimental, como se faz um curso de física ou de química. Nas ciências naturais, opera-se sobre a matéria bruta que se manipula à vontade, tendo-se quase sempre a certeza de poderem regular seus efeitos. No Espiritismo, temos que lidar com inteligências que gozam de liberdade e que, a cada instante, nos provam não estar submetidas aos nossos caprichos. Cumpre, pois, observar, aguardar os resultados e colhê-los à passagem. Daí o declararmos abertamente que quem quer que blasone Deus obter a vontade não pode deixar de ser ignorante ou impostor. Daí vem que o verdadeiro espiritismo jamais se dará em espetáculos, nem subirá ao tablado das feiras. Há mesmo qualquer coisa de ilógico em supor-se que espíritos venham exibir-se e submeter-se a investigações realizadas por qualquer um com o objetivo de curiosidade. Portanto, pode suceder que os fenômenos não se deem quanto mais desejados sejam, ou que se apresentem numa ordem muito diferente da que se quereria. Acrescentemos mais que, para serem obtidos, precisa
se faz a intervenção de pessoas dotadas de faculdades especiais e que estas faculdades variam ao infinito de acordo com as aptidões dos indivíduos. Ora, sendo extremamente raro que a mesma pessoa tenha todas as aptidões, isso constitui uma nova dificuldade, porquanto preciso seria ter-se sempre à mão uma coleção completa de médiuns, o que absolutamente não é possível.